Outro dia eu fui passear numa cidade chamada Campos do Jordão, e é uma cidade muito bonita. Ela tem uma arquitetura bem... aqueles estilos de Alpes suíços. E uma das coisas muito bonitas lá são as lojas de chocolate. E eu gosto de ir lá, eu achei muito bacana quando eu fui conhecer essa cidade, que quando você entra na loja, eles dão uma coisa de degustação pra gente. Então lá tem vários tipos de chocolate, né? Aquelas bolinhas de chocolate com avelã, outra com nozes, outra com castanha. Então você vai degustando, né? E você vai sentindo aquele chocolate que derrete na boca. E essa degustação, obviamente, de graça, né? Porque eles querem que você escolha o mais gostoso para você realmente comprar. E é tão bacana que você fica confuso, né? Um mais gostoso que o outro. Mas essa degustação de graça que a gente ganha, ela, na verdade, tem um objetivo. O objetivo da compra, né? E quando a gente fala de graça, a gente sempre está associado a um brinde, a um presente. Mas a graça que Paulo fala na Bíblia é um presente muito grande, é uma coisa muito extraordinária. A graça, na verdade, é a nossa grande vida eterna. Então é bem diferente dessas coisas que a gente ganha de graça, né? Então o sentido da palavra graça, ela vai fazer uma diferença muito grande quando nós passarmos a entender sobre o que é isso. Isso também vai nos ajudar a entender porque tantas igrejas colocam a palavra graça, né, no nome, né? Então você vê lá a Comunidade da Graça, a Igreja da Graça. Então vai fazer um pouco mais sentido para a gente entender o que Paulo fala sobre essa palavra chamada graça. Então, o objetivo da lição de hoje, nós temos alguns tópicos a considerar, né? Então, vamos explicar o propósito da lei e da graça. Então, Paulo ele faz uma análise em cima disso tudo e ele chega a uma conclusão e ele dá esse nome, né? Quem dá esse nome é o Paulo, sobre essa salvação chamada graça. Vamos discutir a respeito desse favor imerecido, né? Ou seja, quando você ganha algo de graça, não importa se você merece ou não se merece, você ganhou aquilo. Então, e essa graça de salvação que Paulo fala para nós, para a igreja, nós somos imerecidos. É imerecido, né? Nós somos sem merecimento, né? Essa é a palavra correta. Nós não merecemos receber essa graça que Paulo fala. E vamos também ver que isso realmente é um escândalo, é algo assim, uma aberração no sentido da palavra. Ou seja, nós, além de não merecermos, nós somos totalmente contrário às nossas práticas, né? Porque quando você dá algo de graça para uma pessoa, mesmo que ela não mereça, ela se torna uma pessoa agraciada, mas nós somos opositores, né? Então fica algo realmente mais chamativo. Então vamos ler aqui comigo em Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Porque se pela ofensa de um só, se eles estão falando de Adão, ok? A morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça. E do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo.
Por isso, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para justificação de vida. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. E Romanos 11:6. Mas se é por graça, já não é pelas obras, de outra maneira, a graça já não é graça. Ou seja, tem muita gente que precisa entender isso aqui, né? A graça não está associada a obras. Nós recebemos algo que nós não merecemos. Por mais que nós façamos obras, por mais que nós façamos boas atitudes, isso não compra a salvação. Ela é de graça. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Então esse é o texto que a gente destaca aí, né? Por uma só ofensa veio o juízo. Então Adão, né, quando houve a queda lá no Éden, nós recebemos uma sentença de juízo, né? Uma sentença de morte. A nossa salvação é fruto único e exclusivo da graça de Deus. Ou seja, quando nós transgredimos, porque o nosso patriarca lá, o nosso antecessor Adão caiu, automaticamente a sua descendência já nasceu numa natureza morta, já condenada. Mas a salvação ela foi criada, a graça foi algo criado por Deus para que nós pudéssemos ter acesso a ela por meio de Cristo Jesus. Ela é resultado da graça divina, é resultado de um presente vindo da parte de Deus, de uma forma voluntária, uma atitude da parte dele. Os mandamentos contêm preceitos indispensáveis de moral, de ética e de vida religiosa, sem os quais o povo viveria num caos. Entretanto, na impossibilidade de os seres humanos cumprirem plenamente a lei para tornarmos-se justos, Deus nos outorgou a sua maravilhosa graça. Ou seja, quando Deus criou a lei, né, e nós conhecemos a lei, os mandamentos, eles têm um padrão de ética, de ensinamento moral. Mas nós não fomos capazes de cumprir durante uma vida inteira essa lei. A gente sempre comete um erro, a gente sempre infringe a lei, a gente sempre escorrega. Então Deus, ele vendo a nossa fraqueza, vendo a nossa incapacidade, e mesmo a gente se esforçando para cumprir a lei e não conseguindo, ele transforma essa lei numa coisa chamada graça. Então, a salvação que até então a gente conseguiria alcançar por intermédio do cumprimento da lei, o fato de nós não conseguirmos, Deus prova para nós que nós somos pecadores e que nós precisamos de algo além da justiça, porque a justiça vai nos condenar. A justiça, ela fala, se você cometer esse erro, você vai pagar. E nós sempre cometemos. Nós não conseguimos ser pessoas 100%, né, 100% cumpridores da lei. Então, Deus, ele pega e toma uma atitude, né? Ele vem com uma graça maravilhosa de Jesus. Fala, olha, você pode cair, se arrepender e levantar novamente, e vida que segue. Então, essa graça, ela nos coloca novamente no caminho, né, de podermos andar na direção da nossa salvação. E a lei, ela tem um propósito espiritual de apontar e mostrar quão terrível é o pecado. Pela lei vem o conhecimento do pecado, né? Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Ou seja, se nós não conhecermos o que é a lei, como é que a gente vai saber o que é errado? Então, por exemplo, a pessoa lá, ela comete uma coisa que para ela até então ela não acha que tem problema algum, né? Às vezes ela tem uma palavra de ofender uma pessoa, às vezes ela tem um comportamento, né, de ofender a pessoa,
Então a lei ela vem e ela revela, fala, fazer isso é errado. Então a pessoa, nossa, isso aqui eu não achava que era errado. Então a lei revela o que é pecado, a lei revela o que é errado, né? E a pessoa ela passa a mudar a sua mentalidade, a sua visão a respeito daquilo, o seu comportamento, né? Então a lei ela revela o pecado e o homem ele passa a ter consciência daquilo que ele não pode fazer. Os 10 mandamentos, que é a lei moral, representam nossas obrigações éticas para com Deus e para com o próximo. A lei de Deus é uma expressão de sua graça que representa a revelação clara de sua vontade santa, justa e boa. Então, por exemplo, quando você quer alguma coisa que é do próximo, né? A pessoa inveja o carro do outro, né? A casa do outro, aquilo que o outro tem. Então isso é errado. Então a Bíblia fala, você tem que entender que isso não pode ser feito. Então a lei de Deus é a expressão da graça. Por quê? Ele também ama a outra pessoa que você está cobiçando que ela tem. Então, para que haja harmonia, ele fala, não faça isso, porque isso pode gerar um aborrecimento, gerar um desconforto ou um prejuízo. Então, a lei ela vem equacionar isso, ela vem colocar as coisas de uma forma mais justas entre os homens. Mas a lei moral ela é dividida em duas partes, né? Então essa lei ela foi assim mudada através de Jesus Cristo, onde ele coloca a lei em 2 pontos. Ela coloca toda a lei resumindo em amar a Deus e amar ao próximo. Então, os pecados em relação a Deus, quando você ama a Deus, você coloca ali dentro daquilo. E o próximo também. Então, por exemplo, aquilo que você ia fazer para prejudicar o próximo, você já não vai fazer porque você o ama, entendeu? Então, a lei ela passa a ter um sentido mais inteligente, né? Ao invés de você fazer aquilo que não deve fazer, de uma forma muito lógica, inteligente, Deus ele faz aquilo que você deve fazer. Então, quando você ama o próximo, então você não vai matar, você não vai adulterar, você não vai furtar, você não vai mentir em relação àquela pessoa. Você ama aquela pessoa, então você quer preservá-la, você quer o melhor dela, você quer que ela esteja bem. Então, toda a lei ela se cumpre nesses dois, em amar a Deus e amar o próximo, né? E isso ela é dividido, né, em 2 partes. Jesus resumiu tudo isso em 2. E a lei, ela nos apontou para Cristo, porque quando a gente entende o que é a lei, né? A lei ela está relacionada à justiça, mas Jesus é um presente de Deus, é a graça de Deus, é aquilo que nós não merecíamos. A graça significa um presente ou um bem imerecido. É uma espécie de guia para encontrarmos a Cristo por meio da graça. Gálatas 3:24. A lei nos convence pela impossibilidade de ser cumprida, de que não podemos alcançar a salvação sem Cristo. Então a gente viu que através da história as pessoas tentaram cumprir essa lei, mas ninguém conseguiu cumprir essa lei, só Jesus, porque Jesus não pecou. Então a morte não tem poder sobre Jesus, porque ele não pecou. Porque a lei diz assim, a alma que pecar, essa morrerá. Como Jesus não pecou, então o que ele fez? Ele automaticamente cumpriu a lei e a morte não pôde prendê-lo. A morte não teve autoridade de prendê-lo, né? Então Jesus ele venceu a morte. Essa é a verdade. Ela é uma qualidade que dá ao homem a força de executar as exigências da lei. Ela foi concedida por Deus para que busquemos a graça, e a graça nos é oferecida para que possamos cumprir a lei. Então é aquilo que nós acabamos de ver, né? Quando a gente ama a Deus e ama o próximo, nos dá a condição de cumprir a lei através desses dois mandamentos. E Paulo constata, né, a superioridade do Espírito em relação à lei, e que por isso morremos para a lei. Assim o escritor aos Hebreus revela que a lei é imperfeita, mas Jesus é perfeito. Apóstolo João afirma que
Foi Cristo quem trouxe a graça e a verdade. Sim, a graça é superior à lei. Então, o que acontece? Jesus, ele traz no seu conceito, né, a questão de que a justiça de Deus sendo a lei, a graça de Jesus está acima disso. A bondade está acima da justiça. E a graça, a lei e graça, que é a justiça e a misericórdia de Deus. Então, é aquela coisa, a lei vai te matar, mas a graça, ela é tão maravilhosa que ela pode te salvar daquilo que pode te matar. Não há pecador, por pior que seja, que não possa ser alcançado pela graça divina, pois onde abundou o pecado, que foi exposto pela lei, superabundou a graça de Deus. Romanos 5:20. Por meio da compreensão dessa maravilhosa graça, o apóstolo João escreveu: se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, que possamos entender que onde houve um lugar ou uma pessoa com o hábito de ficar pecando, então isso é interrompido, né? Quando a pessoa passa a querer mudar de vida através do arrependimento e através de Cristo Jesus e Espírito Santo, essa pessoa deixa aquela prática, né? Mesmo que seja o pior do pecado, mesmo que seja um assassino, né? Então Deus, ele pode transportar essa pessoa, transformar essa pessoa, e a graça de Deus ser presente na vida daquela pessoa. Nós conhecemos vários testemunhos, né, de pessoas, ex-presidiários, pessoas que mataram muitas pessoas, que cometeram tantos crimes, e Deus, através da sua graça, transforma esse homem, né, transforma essa mulher, e essa pessoa muda radicalmente através da graça. A graça opera mediante a fé no sacrifício vicário de Cristo Jesus. Sim, então a pessoa, quando ela acredita, ela crê que o Senhor Jesus pode lavar os pecados dela, que aquilo que ela cometeu de errado, Deus pode lavar aquilo, limpar aquilo, a pessoa se sente bem, a pessoa se sente purificada, né? Que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, né? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então coloca novamente em reconciliação com Deus, é vida que segue, e vamos evitar o erro, e vamos mudar de vida. Então o Espírito Santo vai trabalhando, vai corrigindo, vai calibrando, e conforme vai passando o tempo, nós vamos sendo pessoas cada vez mais transformadas e parecidas com Jesus, e nós vamos deixando os hábitos errados, né? Então a graça transformadora, renovadora, salvífica de Jesus é o que vai fazendo tudo isso na vida do homem. Ambas, fé e graça, atuam juntamente na obra da salvação. A graça é o presente imerecido de Deus. A fé, a contrapartida humana, a obra de Cristo. Então a gente caminha com as duas coisas, sempre na direção de melhoria constante, cada vez mais melhorando através da fé, onde a gente crê, e essa graça que está disponível e que nos alcança. A graça não é salvo-conduto para pecar, ou seja, segundo o ensino das Sagradas Escrituras, a graça jamais pode ser vista como um salvo-conduto para a prática do pecado ou da libertinagem, ou seja, essa história que você uma vez salvo, sempre salvo, isso está errado. Gálatas 5,13 fala isso, né? Você uma vez salvo, sempre salvo. Pode fazer o que você quiser, que Deus já te salvou. Não, muito pelo contrário. Há uma responsabilidade e nós temos que ter uma vida ética, cristã, exemplo de Cristo, através dessa graça maravilhosa que nos alcançou. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo algum. Então, Romanos, Paulo fala isso, né? Nós estamos debaixo da graça. Então, nós temos que ter a consciência que se houver um pecado, isso é acidental. É algo que não estava dentro do nosso propósito, né? E isso é importante o cristão entender isso daí. Esse
sentido da palavra graça, que é o favor imerecido de Deus, é algo que nós não merecíamos, né? É algo que nos tem, que nos alcançou, que nos tem sido presente em nossas vidas constantemente. Seria a graça injusta? Se comparada com a humana, a justiça divina é imensamente perdoadora. Logo, sob a ótica humana, a graça se torna injusta. Sim, ou seja, se você for olhar o ladrão da cruz, né, condenado, né, por ter sido sim, uma pessoa tão criminosa aos nossos olhos, jamais aquele homem poderia ter tido uma absolvição, né? Mas ele foi salvo porque ele olhou para Jesus e Jesus o salvou. Então teve o que creu e o que não creu, né? Teve o ladrão da cruz que cometeu os mesmos crimes junto com o outro que era colega dele lá de cometer os pecados e os crimes, né? Sabe lá o que eles faziam? Eles eram salteadores, né? Eles assaltavam, roubavam, matavam, tinham crimes nas costas de todas as naturezas. Os dois foram condenados juntos, mas Jesus salvou aquele que o reconheceu como salvação. A graça de Jesus alcançou aquele homem. Então, aos nossos olhos não é justo. Essa graça ela é escandalosa, ela é um escândalo, né? Não entra na nossa cabeça. A gente não aceita essas coisas com muita facilidade, né? Porque a nossa visão ela sempre vai estar associada ao que é certo, né? Nós temos sede de justiça. Essa que é a verdade. Mas ele usou a fé. Ele olhou para Jesus e viu que ele era um homem justo, ele era um homem bom e que ele não tinha cometido pecado algum. E ele reconheceu ele como filho de Deus e ele fala para o Senhor Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, no paraíso, né? E Jesus fala que ele de fato estaria com ele no paraíso. Então isso se chama graça, né? Queremos colocar gente perfeita no céu. Jesus fez o contrário, inaugurou o paraíso com um ladrão. Por isso a graça é considerada um escândalo, né? A primeira pessoa que foi colocada no céu é uma pessoa totalmente contrária àquilo que a gente vê como um padrão bom, né? Se nós formos olhar os padrões de pessoas para ir para o céu, a gente vai começar a pensar que, bom, aquele é bonzinho, aquele ali é outro bonzinho, aquele também é bonzinho. Mas o padrão de Jesus não é isso, né? Jesus ele quer colocar pessoas ali arrependidas e transformadas, independente da vida que essa pessoa viveu, né? Nós temos muito claro isso quando Jesus se encontra com aquela mulher que estava para ser apedrejada, né? Pelo fato de não haver merecimento por parte do recebedor, o apóstolo enfatiza a impossibilidade de a graça e a lei andarem juntas, pois são excludentes. Quando Jesus ele chega naquela mulher, né, com aquele olhar, ora, cadê os que estavam te condenando? Eles foram embora, então eu também não te condeno. Então Jesus levanta aquela mulher e ela se transforma numa mulher transformada. Olha que poder maravilhoso que é esse poder do perdão e da graça transformadora de Deus. Pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada, mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Então não é através daquilo que a gente faz, sendo bonzinho, ou que a gente, sendo caridoso, é o que nos salva. Não. Nós somos salvos por uma atitude voluntária de Deus, por uma vontade pessoal dele em relação a nós, nos trazendo, né, a graça maravilhosa através da pessoa de seu Filho Jesus. A divina graça ela é incompreendida. Nos dias do apóstolo Paulo, muitos não compreenderam seus ensinamentos sobre a graça de Deus. Por isso, ao longo da história da igreja, dois extremos estiveram presentes acerca da compreensão da graça: a liberdade total para pecar e a impossibilidade de receber tão valioso presente.
E quando você tem a liberdade total para pecar, leva a pessoa à libertinagem. Ou seja, uma vez que você está salvo, então você pode fazer o que você quiser. E a palavra de Deus mostra que o maior castigo sobrevirá sobre o que profanar o sangue do pacto e ultrajarem o Espírito da graça. Ou seja, esses vão receber uma condenação pior, porque eles são conscientes, né, da graça salvífica de Jesus e vivem uma vida totalmente esvairada. Agora, quando nós temos a impossibilidade de receber tão valioso presente, se refere ao perigo do legalismo. Então é o contrário, né? São aquelas pessoas, eu não mereço, então eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que ser bonzinho, eu tenho que cumprir a lei, eu tenho que ser exigente com as coisas, eu tenho que carregar o peso, eu tenho que ser penitente. Dá a ideia de que para ser salvo por Deus precisa dar algo em troca. Tal atitude pode levar o crente ao orgulho espiritual e gerar comportamentos hipócritas. É o que os religiosos faziam na época. Eram extremamente zelosos. Eles davam o dízimo até do tempero, né? Jesus fala, vocês dão dízimo até da hortelã, né? Da salsinha lá, da cebolinha. Vocês já separam lá o 10% do tempero. Vocês são extremamente legalistas, mas vocês erram do outro lado. Vocês não são pacientes, vocês não perdoam, vocês são pessoas legalistas. Então há o extremo, né? O extremo de pessoas que fazem o que querem de uma forma totalmente esvairada e aqueles que proíbem tudo, aqueles que tudo é pecado, tudo é erro, não pode isso, não pode aquilo. Então tem dois extremos. Se deixar presentear pela graça, humanamente é impossível ao crente alcançado pela graça retribuir a Deus tão grande salvação. Em nosso relacionamento com Deus, quem tem mérito é seu Filho, Jesus Cristo. Assim, os que compreendem o favor inefável de Deus, mediante sua graça, devem deixar-se presentear por ela. Ou seja, ninguém nesse mundo jamais vai fazer algo tão grande como o Senhor Jesus fez, de morrer por uma outra pessoa, sendo Ele justo, né? Então isso é um presente. Nós não somos merecedores da graça divina. Estudamos a relação da graça e a lei. Vimos que a graça é um favor imerecido e compreendemos que ela chega a ser um escândalo para os que não creem. Somos salvos pela graça. Efésios 2:8. Agora temos o conhecimento de que quem nos salva é a graça de Deus mediante a fé somente. E o livre-arbítrio? É possível perder a salvação? São assuntos que nós vamos ver posteriormente. Que Deus te abençoe, que essa semana seja uma semana de bênção, né? Se cuide e que você lembre-se sempre que a graça de Deus, ela realmente é quem fez toda a diferença em nossas vidas. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam na vida dos irmãos. Amém.